Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Esta noite de sábado, nesse final de semana maravilhoso. Espero que todos estejam bem, felizes, em paz, serenos, dispostos a aprendermos cada vez mais com o nosso querido Allan Kardec, através das pérolas da Revista Espírita. E hoje temos um tema palpitante, um tema polêmico, como sempre, né? Um tema que traz reflexões profundas, que é sobre o dedo de Deus, sobre a ideia de fatalismo, né? Tem algumas coisas, esse é um tema assim que, quando a gente entende ele direitinho, olha, dá uma mexida na nossa cabeça, mas daqui a pouco nós vamos entrar nele. Já de antemão, já quero deixar o meu abraço, nossa querida Silvia, nosso querido Delson, né, que são os coordenadores da Web Rádio Cristo Consolador, e que nos acolhem nesta noite de sábado, neste nosso programa Pérolas da Revista Espírita. E eu já passo a palavra para o meu querido Mateus, para dar o seu boa noite, as suas saudações a quem estiver nos acompanhando, e já entabulando a nossa prece inicial. Boa noite, meu querido Mateus. Boa noite, Enzio, meu querido amigo, companheiro, irmão de Ideal Espírita. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Mas se você não estiver assistindo à noite, meu bom dia, meu boa tarde. Pega seu cafezinho, essa água, vamos estudar Allan Kardec, que a Revista Espírita é muito rica de conteúdos, né? Aproveitando então, agora que a gente já fez essa breve saudação a todos vocês, eu convido a todos que nesse momento elevem seus pensamentos a Deus, aqueles que se sentirem à vontade, fechem seus olhos, pensando no nosso amado Mestre Jesus, pensando em Deus, essa inteligência suprema que governa esse universo incrível, cósmico. E assim, nós pedimos então que os bons espíritos possam se fazer presente nos nossos estudos, nossos anjos da guarda, aqueles espíritos familiares, simpáticos, possam vir nos dar assistência para que a gente tenha uma plena compreensão, melhor discernimento, ouvindo o estudo de hoje não apenas com os ouvidos, mas com o nosso coração. E assim nós te agradecemos, Mestre Jesus, por essa grande oportunidade. Que assim seja. Tá mutado. Muito bem, meu querido Mateus. Obrigado pela prece, belíssima prece. Nosso parceiro de estudos, de divulgação doutrinária. Hoje a nossa querida Marina está em atividade, não está podendo participar conosco, mas com certeza depois o próximo programa estará conosco aqui.
encantando, né? Dois sapos e uma jovem princesa, acompanhando, iluminando a nossa telinha. Muito bem, meu querido Mateus, uma das coisas que me deu mais nó no juízo, enquanto espírita, né, e talvez deu um nó na cabeça de muita gente no decorrer da história da humanidade, fez com que as pessoas se afastassem das religiões. E aí é um ponto interessante de reflexão. Por que as pessoas se afastam das religiões quando elas discordam de Deus? Como se Deus fosse as religiões, ou as religiões fossem Deus, né? É aquela ideia de personificar o não personificado, ou institucionalizar a divindade. O que é que isso quer dizer? Personificar é você dar uma forma humana a uma divindade. É muito comum, talvez o jeito mais fácil de pensar nisso é no Ocidente, quando a gente imagina Deus como o Papai Noel bombadão, né? Ou na cultura afro, né? No candomblé, por exemplo, os orixás são forças vivas da natureza, que aí foram personificados no candomblé mesmo, em estátuas humanas, né? Com símbolos, e na Umbanda, que absorve muito da cultura afro, nos santos da Igreja Católica. Isso é personificar. E institucionalizar é quando uma igreja fala em meu Deus, né? Então, ela está se colocando como representação institucional. Você não está falando de uma pessoa física, você está falando de uma pessoa jurídica. Então, personificar e institucionalizar. E aí, quando os seres humanos que representam essa personificação ou representam essa institucionalização, eles não conseguem viver aquilo que a entidade divina, o ser divino, representa, aí cria-se um antagonismo perante a divindade, perante o ser divino. E isso é importante de se notar, e é um texto que vai fazer uma reflexão num desses aspectos. E aí, pessoal, já está aí no bannerzinho aí embaixo, né, no rodapé da tela, qual é o texto do programa de hoje. O tema é o Dedo de Deus. É um texto que está na Revista Espírita de setembro de 63, e é uma psicografia do médium Dr. R., que para Kardec não fazia muita diferença quem fosse os médiuns. Em alguns lugares ele coloca, em outros ele vai passar. No começo ele colocava o nome dos médiuns, depois ele foi tirando, deixando só uma inicial e colocava o nome do espírito. Nesse caso aqui, é um espírito familiar, né? Então, é um parente, é um amigo do mundo espiritual do médium Dr. R., né? E é um texto que foi psicografado no dia do Natal, 25 de dezembro de 1862. Aqui já tem uma lição. Kardec não publicava as coisas assim que elas eram publicadas, não. Tinha coisa que era logo, era publicado no mês, era psicografado no mês, e no mês seguinte ele já publicava, se respeitasse os princípios, né, da universalidade do ensino, do bom senso e tudo mais. Outros textos não, ele segurava. Ou publicava quando era conveniente, e isso é interessante. Até ontem eu estava lendo um artigo, que a gente vai estudar ele num momento subsequente, que ele diz assim, nos nossos arquivos temos um texto antigo. Então, tinha mais ou menos uns 5, 6 anos que estava guardado o artigo, o texto, a psicografia. E ele foi buscar aquele texto, porque agora era o momento de publicar ele. Então, a Revista Espírita, os textos trazem muitas lições. Extratexto. Vamos falar dessa forma. E aí, Mateus, quando eu disse que o tema é polêmico, é porque é o seguinte: existe uma verdade pregada, e por que eu falo que é verdade? Porque ela foi dita pelo Cristo. Eu não tenho dúvidas, hoje, com tempo de estudo de doutrina, e com a experiência de vida que nós já temos,
eu não tenho nenhum problema em dizer que as falas morais, os ensinos morais do Cristo são verdade. E eu não estou falando que são a verdade. Qual a diferença? É que a verdade tem um artigo definido na frente. E quando eu falo que são verdade, eu não estou colocando um delimitador. Então, essa é a diferença. E eu não tenho nenhum problema em afirmar que os ensinos morais do Cristo são verdade eterna. Verdade para toda a humanidade, em qualquer época dessa humanidade. E uma dessas verdades é quando ele diz assim: nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem que Deus autorize. Nem uma folha que caia de uma árvore, nem um cabelo que caia da cabeça de quem quer que seja, cai sem a vontade e a permissão divina. Bom, analisar a frase pela frase, tá tudo bem, então tá tudo na vontade de Deus. Então é só pedir para Deus autorizar e as coisas acontecem. Aí começam os problemas de análise da frase. Acabei de ver, eu estava, antes de entrar aqui, eu fui ali pegar uma água, e enquanto ia, estava olhando no Instagram, vendo algumas notícias, alguns canais que eu acompanho, e num desses canais, um órgão de proteção de animais, né, de gatos, especialmente falando, alguém entrou e envenenou todos os gatos. Pois é. Essa semana, anteontem, acho que foi ontem, um camarada nos Estados Unidos, vi a notícia hoje também cedo, funcionário de um banco lá nos Estados Unidos, recebeu carta de notificação que seria demitido. Ele tinha comprado naquela semana, então, quer dizer, a coisa já vinha meio enrascada. Ele comprou uma arma legal, lá, isso é fácil nos Estados Unidos, mais fácil que aqui, independente da questão de permissão ou não do uso de arma, não é essa a discussão. Ele foi lá, comprou a arma e começou um tiroteio e matou 5 pessoas. Quer dizer, matou 4 e foram 5 mortos, ele foi o 5º, feriu mais policiais e tudo mais. Vimos aqui o caso daquele rapaz que invadiu a escola, matou 4 crianças, deixou outras feridas. Depois daquele dia já tivemos notícia de mais 3 ataques semelhantes a escolas. Aqui no Brasil. A loucura desenfreada que hoje toma conta do mundo. E se a frase a gente pegar ela ao pé da letra, sem a compreensão do que isso significa e de como é que ela funciona, diz que a primeira conclusão é Deus é sádico. Então, se de fato, levando em consideração que o que Jesus disse é verdade, então Deus é sádico. Porque ele autoriza que coisas como essa aconteçam. E pior, essa primeira notícia que eu falei, quer dizer, pessoas fazendo bem, né? Pegando os gatinhos da rua, cuidando deles, oportunizando que quem quer ter um gatinho, pegue um pet saudável, esterilizado e tudo mais. E a gente sabe a importância dos pets na vida das pessoas. Quer dizer, gente fazendo bem. Aí vai lá uma pessoa para um incomodado, não sei qual motivo, e mata os bichinhos. Quer dizer, atrapalhando até quem está fazendo bem. Isso fica complicado, sabe? E aí, como eu disse, no começo, isso dava um nó na minha cabeça, porque entendendo que a fala do Cristo é verdade, como conciliar com esse tipo de situação? Então, esse é o grande, talvez um dos maiores desafios, porque o resultado dessa reflexão está na base da compreensão que você vai ter sobre Deus. Então, quando você tem essa resposta clara, você tem o principal alicerce da sua fé em Deus. Porque aí você vai entender por que esse tipo de coisa acontece. E esse texto, o dedo de Deus, o espírito familiar, né, que não colocou o seu nome, mas ele faz essa reflexão. E aí, antes da gente mergulhar no texto, eu acho melhor nós podemos mergulhar no texto, até porque ele vai trazer alguns pontos aí para reflexão, para análise.
E posso dizer que com o passar do tempo, e principalmente com a reflexão da doutrina espírita, eu consegui entender, de fato, como é que é essa ideia de tudo está subordinado à vontade de Deus. Inclusive, eu vou sugerir, para quem quiser, depois lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pega um texto de Lázaro, acho que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que vai falar sobre a compreensão, junto com o capítulo 10, vai falar sobre compreensão, é o primeiro que fala sobre compreensão, obediência e resignação. É um texto assim onde Lázaro está bem brabo. Ele é muito... Brabo não, ele está bem enfático nessa perspectiva. Então, eu deixo sugestão esse texto para que possamos ler depois. Mateus, você pode ler para a gente o texto? Claro, com certeza. Vou fazer um pequeno comentário. Claro. Eu também, antes de passar a estudar a doutrina espírita, eu tinha uma grande dificuldade em compreender essa questão de Deus, e principalmente dessa questão da sua onisciência, da sua, né, ser onipresente. E quando eu passei a estudar a doutrina espírita, muito cético, né, tive que mergulhar também em algumas questões da lei física. E quando passei a entender que existia o fluido cósmico universal, por exemplo, né, e nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico, as coisas começaram a fazer mais sentido de como poderia ser essa onipresença, essa onisciência de Deus, né? E aí você vai, digamos assim, desconstruindo aquela imagem de um ser material que eu tinha construído na minha cabeça, né? Mas lendo a Gênese também, fazendo os estudos, Kardec coloca lá um princípio, né, muito interessante, que se chama o princípio da supervisão individual da providência divina. Então, Deus realmente consegue ser essa inteligência suprema e cada um de nós, né, está sobre a sua supervisão individual. Pensando aí, então, nos atributos de Deus, como justiça, né, infinita bondade, a gente tem que entender que nada que acontece no mundo, né, não tem uma justificativa justa e boa. E para nós, enquanto encarnados, é muito desafiador compreender essa sua justiça, né, principalmente nos momentos de dor, nos momentos que a gente vê coisas como essa que tu acabou de citar, né? E eu acho que esse é o nosso desafio, mas eu gosto sempre de pensar nos atributos, né? Se a inteligência suprema é amor infinito, né? É infinita justiça, não tem como algo que acontece não tá dentro dessa supervisão individual, como Kardec diz, né? E é só estudando mesmo que a gente vai desconstruindo e construindo para ter essa compreensão. Não vai ser assistir uma live, assistir uma palestra que a gente já vai ter essa construção bem feita, né? Isso me levou tempo também. Mas, feito essas minhas considerações, vamos mergulhar no texto aí, então, né? Acredito que o pessoal já sabe, né, qual que é o texto. Beleza. Tá mutado. Desculpa, sim, o dedo de Deus está passando no bannerzinho embaixo, né? Ah, beleza. Setembro de 63. Isso, vamos lá então, pessoal. Leia até aquele parágrafo que é em que se tornaria o mundo, né? Essa terrível, horrível teoria, que aí depois ele vai definir o que é o dedo de Deus, tanto nos aspectos agradáveis quanto nos desagradáveis. Então tá. Thionville, 25 de dezembro de 1862, médium Dr. R. Nós vos demos a entrever a aurora da regeneração humana. Deveis nisso, como em toda a marcha da humanidade, através das idades,
ver o dedo de Deus. Dissemos muitas vezes que tudo quanto se passa aqui embaixo, como tudo o que acontece no universo inteiro, está submetido a uma lei geral, a do progresso. Inclinai-vos ante ela, soberbos e orgulhosos, que pretendeis colocar-vos acima dos desígnios do Altíssimo. Buscai por toda parte a causa de vossas desgraças, como de vossos deleites, e aí reconhecereis sempre o dedo de Deus. Mas direis vós, então o dedo de Deus é o fatalismo. Ah, guardai-vos de confundir essa palavra ímpita com as leis que a providência vos impôs. A providência que vos deve ter deixado o livre-arbítrio para vos deixar, ao mesmo tempo, o mérito dos vossos atos, mas que lhes tempera o rigor por essa voz, tantas vezes ignorada, que vos adverte do perigo a que vos expondes. O fatalismo é a negação do dever, porque, sendo nossa sorte fixada previamente, não nos cabe mudá-la. Em que se tornaria o mundo com esta horrível teoria que abandonaria os homens às pérfidas sugestões das piores paixões? Onde estaria o objetivo da criação? Onde estaria a razão de ser da ordem admirável que reina no universo? Muito bem. O que você pode falar disso aí, Matheus? Vai seguindo aquela linha de raciocínio, né? Se tudo que a gente vai alegar é fatalismo, né? E que as coisas acontecem porque Deus é castigador, Deus é cruel, a gente esquece então e a gente se coloca numa posição de vítima e deixa de olhar para os nossos atos e esquecemos que nós estamos dentro de uma lei de arbítrio, dentro de uma lei de progresso, dentro de uma lei de causa e efeito, né? Então, a providência, né, jamais vai nos deixar, digamos, uma forma fixa de como será o nosso destino, né? Pelo contrário, existem as leis, as regras gerais, mas a conduta e as ações são individuais de cada um para que nós possamos ter o mérito também das nossas escolhas. E assim vai se constituindo essa lei de causa e efeito. Hoje a gente faz uma escolha, talvez não tão agradável como Cristo faria, por isso ele é nosso modelo e guia. E aí vem a reação dessa nossa ação, seja agora, seja na próxima encarnação, mas isso é inevitável, como ele diz no texto, a lei geral do progresso, né? E aí, como eu disse novamente, às vezes, certos acontecimentos das nossas vidas, a gente acaba se colocando nessa posição de vítima, né? Achando que estamos abandonados ao léu, né? Que não existe uma providência divina, acabamos não olhando para os nossos atos anteriores, por orgulho, por vaidade, quando na verdade muitas das vezes os infortúnios da vida foram nós mesmos que causamos, né? E a consequência desses atos vem justamente para que nós possamos aprender a fazer melhores escolhas. Então, como eu disse, é desafiador compreender a justiça de Deus, principalmente enquanto nós estamos encarnados, né? Depois que a gente desencarna e vai para o outro plano, fica muito mais fácil do orgulho cair no chão e o arrependimento vem e a gente pede mais uma chance para retornar, para vir fazer melhores escolhas, né? Eu acho que essa é a eterna lei que a gente vive aí, né? Sim, uma coisa que o espírito faz, né? Vamos chamar o espírito familiar aqui, né? É mudar o sentido da palavra fatalismo. Essa é que é a coisa. Ele não diz assim, o fatalismo não existe. Né? Fatalismo, quando ele fala, é a negação do dever, o fatalismo é isso, ele está dizendo, olha, vocês estão entendendo o fatalismo de uma forma que não é a forma que a doutrina ensina, que o pensamento espírita ensina. Que é isso que, por isso, Kardec vem trazer para dentro da revista Espírita Estejo, que é justamente para a construção dessa ideia que a doutrina está se fazendo nesse
Fiquei em 1863. Né? Aqui só tinha Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que é o Espiritismo, Viagem Espírita em 1862, o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Inclusive, estamos agora próximos à comemoração, né? Deixa eu até conferir aqui no calendário, que dia da semana, né? Nós estamos hoje, dia 15 de abril, né? Então, hoje é aniversário do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E na segunda-feira, 17 de abril, é aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, quer dizer, são esses 2 dias, tanta coisa que a gente até se perde nas datas. São comemorações desse lançamento. O livro do Evangelho, 15 de abril de 1864. Quer dizer, nesse momento aqui, não tinha sido lançado ainda. Inclusive, em setembro, Kardec estava escrevendo o Evangelho. Porque ele foi escrito entre agosto e setembro de 62. De 63, perdão. Entre agosto e setembro de 63. E aí, para ser publicado já em abril do ano seguinte. Então, veja bem, a ideia da doutrina, ela está se construindo. Como discutir um tema como esse, da ideia da fatalidade? O que é fatalidade? É algo que é fatal, é um acontecimento que não tem como escapar. Morte é uma fatalidade, vai acontecer. E ela deixa de ser fatalidade quando ela é antecipada pelo suicídio ou pelo homicídio. Né? E falo da morte biológica, porque o indivíduo, ele próprio pode causar o estabanamento de outra pessoa e a pessoa vem matá-lo. Então, ele causou. Mas, pensando na morte natural, é uma fatalidade. Todos nós vamos morrer. Né? Envelhecer é uma fatalidade. Fome é uma fatalidade. Porque vai acontecer. Então, esse texto aqui não é a negação da fatalidade, é a negação do sentido de fatalidade que se trazia até aquele momento. Agora, pela primeira vez, depois de 2000 anos, porque isso já tinha sido discutido pelo Cristo, né, pelo menos no nosso âmbito do cristianismo, a ideia de uma fatalidade fundamentada numa coisa chamada vontade. Vontade divina, vontade do indivíduo. Pela primeira vez, depois de 2000 anos, esse tema era discutido novamente agora com essa perspectiva. Seu áudio está fechado. Ah, tá. Tranquilo, estou só comentando aqui enquanto você vai falando. Pode seguir. Ah, tá. O que o Espírito traz, e você comentou muito bem, é que, por exemplo, Enzio, então me fala de uma fatalidade da doutrina, que a doutrina apresenta, algo que você não tem como escapar, além dessas questões naturais da condição de encarnado, morte e tal. A perfeição. Na perfeição. Como assim a perfeição é uma fatalidade? Olha, resposta da questão 132. Por que Deus impõe a encarnação? Com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, se nós estamos encarnados e não temos controle sobre isso, como assim? Mas se eu estiver do outro lado, se eu não quiser encarnar, eu não encarno. Nós somos feitos de uma forma, sabe, Mateus? Isso Deus foi muito sábio. Que chega uma hora que não tem jeito, você vai querer. Porque o vazio existencial é tão cruel, que chega uma hora que você não consegue mais fugir dele. Aí você pede para encarnar. Por quê? Porque nós somos feitos para evoluir. Mas isso é imposição. A encarnação é uma imposição. Então não tem muito como escapar disso. Mas eu não quero. É seu direito não querer. Até o dia que você queira. Como nossos tormentos são morais após o desencarne, né? Chega um momento que a gente vai ficar naquela situação ali até esgotar as nossas faculdades mentais e psíquicas, vai compreender o erro e vamos vir para querer reparar isso, né? Uma oportunidade de fazer diferente, porque é inevitável, como você disse, é o fatalismo da lei do progresso, né? Eu poderia pegar alguns casos da Revista Espírita, mas como o pessoal pouco conhece a revista, vou pegar um caso mais conhecido da literatura mediúnica, né?
que é o caso que André Luiz relata, né, no livro Libertação, o caso de Gregório, que é aquele ex-sacerdote, que no mundo espiritual já há alguns séculos, né, como líder de grupos de obsessores, e como um grande obsessor, magnetizador, hipnotizador. A mãe dele já há 50 anos orava por ele, para conseguir ir demovendo ele, e ele pouco a pouco começou a sentir um cansaço. André Luiz descreve isso, começou a sentir um cansaço, um fastio, como se fala na minha terra. Então, progredir, chegar à perfeição, é uma fatalidade, no sentido literal da palavra. O grande problema é a compreensão de como isso funciona. E o que esse espírito familiar está trazendo agora é uma compreensão diferente da ideia de fatalidade. Porque ele traz aqui a ideia de fatalidade vinculada à lei do progresso. E vinculada a uma outra lei que você citou, que é a lei de causa e efeito, né? Então, nós não temos como fugir dos efeitos dessa lei. Isso quer dizer que quando você pega um texto, que o título é O Dedo de Deus, o que o autor está querendo me chamar a atenção? Diz, olha, quando a gente fala que alguém enfiou o dedo, ou tem o dedo de alguém em tal lugar, é que a pessoa está agindo ali. E ela está agindo necessariamente não perceptivelmente, ou diretamente. Não se usa esse, fulano tem o dedo do fulano aí. Você quer dizer que a pessoa está ali, mas não está. Então, não é ao acaso a expressão o dedo de Deus aqui, porque nós vamos perceber, dentro da forma que o Espírito está trazendo, a ação divina em toda parte. E no que diz respeito a nós, né, essa ação divina, conforme aprendemos em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em vários textos da Revista Espírita, inclusive nesse, a ação divina se dá pelas leis naturais, pelas leis divinas. Na pergunta 964, 964, a famosa 964 que a gente fala tanto, o Kardec pergunta, mas Deus não é tão grande, a gente tão pequeno para ele, né, se incomodar com tudo que a gente faz? Quer dizer, para punir quem comete erros tão pequenos e oferecer a graça a quem comete, né, as ações meritórias? Essa seria a ideia, levando em consideração, Mateus, que a ideia de punição, nós já discutimos aqui em outros momentos, não tem o sentido que se usa hoje de ser punitivista. A punição, a palavra punição, como a palavra castigo, né, a gente sempre lembra da palavra castigo, estão relacionadas à palavra castier, em francês, que é daí que dá a origem do casto. Então, o ato de punição pelo equívoco cometido pelo Filho de Deus, né, pelos filhos de Deus, são atos pedagógicos que visam tornar o homem casto, tornar o homem santo. Então, e isso não acontece ao bel prazer da divindade. Ah, Deus acordou hoje de mau humor, hoje eu vou arrochar. Não, existem leis que regem as ações humanas. As ações do mundo material, as ações do mundo moral. Quando você age conforme essas leis, você é feliz. Quando você age diferente dessas leis, você é infeliz. Pergunta 614 e até a 630. Pode até seguir um pouquinho ali mais adiante. Isso está muito bem explicado ali nessas questões. Por isso, essas leis é que são o termômetro. E aí é por isso que o nobre espírito familiar vai dizer que o ponto aqui da ideia do fatalismo, que diferencia desse fatalismo de que está ferrado, não tem jeito, você não tem escolha, por isso que aquela frase, né, fatalismo é a negação do dever, porque sendo nossa sorte fixada previamente, não nos cabe mudá-la. E esse é que é o diferencial. Veja, o sentido de fatalismo é esse, vai acontecer, você não pode fazer nada. No âmbito das questões das leis materiais, isso não tem o que fazer, como eu disse, morte é morte, você vai morrer, não tem o que fazer. Por mais que você estique seu corpo, ele uma hora vai parar de funcionar. Mas no que diz no âmbito das questões morais, há o elemento livre-arbítrio, livre escolha, né, que são coisas diferentes, que estão presentes no indivíduo. Nós
Vamos nos tornar perfeito? Vamos. Você tem o direito de escolher quando. É isso que faz mudar. E aí, quando você age conforme a lei, surge o efeito. Quando você age diferente da lei, surge o efeito. Isso não tem como fugir. Por quê? Porque a lei estabelece isso. É tanto, dá uma lidazinha no próximo parágrafo, Mateus. Aí a gente começa a entender como é que isso funciona. Tá. Ao contrário, então, né? Agora ele vem explicar. Em que se tornaria o mundo com esta horrível teoria que abandonaria os homens às suas pérfidas sugestões das piores paixões? Onde estaria o objetivo da criação? Né? Onde estaria a razão de ser da ordem admirável que reina no universo? Se o fatalismo fosse de fato isso, né? Como você acabou de explicar. Ao contrário, o dedo de Deus é a punição sempre suspensa sobre a cabeça do culpado. Sempre lembrando, Mateus, antes de você continuar, Claro. que quando a palavra punição, vamos sempre lembrar disso. A gente tem que rever a forma. Isso é verdade. Hoje, quando a gente fala em punição, é aquela ideia de punitividade. E a palavra punição aqui, o sentido é de tornar, é o efeito da minha ida contra a lei, por ignorância, rebeldia ou teimosia. Então, o sentido da palavra punição tem um caráter pedagógico e não punitivista. É para que eu aprenda. Então, isso precisa ficar muito claro. Que vem da ideia do castigo do casto também, né? O casto, isso. É o remorso. Não, então, ao contrário, o dedo de Deus é sempre a punição, sempre suspensa sobre a cabeça do culpado. É o remorso que lhe rói o coração, censurando-lhe os crimes a cada momento. É o horrível pesadelo que tortura durante longas noites de sono. É essa impressão sangrenta que o segue em todos os lugares, como para reproduzir aos seus olhos incessantemente a imagem de seus desacertos. É a febre que atormenta o egoísta. São as angústias perpétuas do mal rico, que veem todos os que lhe aproximam espoliadores dispostos a lhe roubar um bem mal adquirido. É a dor que lhe experimenta em sua última hora por não poder levar seus tesouros inúteis. Perfeito. Então, veja, né, Matheus, que nesse parágrafo, que o próximo, ele vai fazer o inverso, né? Quais os efeitos de você agir conforme a lei. Veja que fica muito claro a ideia de um fatalismo, quer dizer, tem um efeito, não tem como escapar desse efeito. Então, aqui estaria a fatalidade, porém, o que está na base dessa fatalidade tem uma palavra bonita. Subjacente a esta fatalidade, né? Palavra bonita, falar bonito, né? É o nosso livre-arbítrio, ou a nossa liberdade de escolher se vamos ou não agir conforme a lei. Quer acrescentar alguma coisa? Ou não vai criar prova contra si mesmo? Não, o que eu queria dizer é que você pode ver que, mais uma vez, pelo que eu entendo desse parágrafo, ele vem nos mostrando que os tormentos são todos morais ali, né? Pela descrição que ele vai colocando, né? É o horrível pesadelo que tortura suas longas noites de sono, né? É o remorso que rói o coração. Então você pode ver que os tormentos, penas e gozos futuros são todos morais, né? Você pode até ir para o outro lado e sentir uma dor de estômago, mas é porque você ainda está muito apegado à matéria, achando que ainda tem um corpo, né? Mas, com certeza, né? Isso é o que mais atormenta o espírito, né? Quando sai dessa prisão aqui, que é o corpo material, chega do outro lado e só lhe resta a consciência. E aí, o que é que foi que você construiu de moral até então, né? Vai ser um tormento ou vai ser, né, uma felicidade? Já pode ler o próximo. O dedo de Deus é a paz do coração, reservada ao homem justo.
É o suave perfume que vos enche a alma após uma boa ação. É esse doce prazer que se experimenta sempre ao fazer o bem. É a bênção do pobre que se assiste. É o doce olhar de uma criança cujas lágrimas enxugamos. É a prece fervorosa da pobre mãe a quem se proporcionou o trabalho que deve arrancá-la da miséria. Em palavra, é o contentamento consigo mesmo. Pode ir até o final. O dedo de Deus, enfim, é a justiça grave e austera, temperada pela misericórdia. O dedo de Deus é a esperança, que não abandona o homem em seus mais cruéis sofrimentos, que o consola sempre, e que deixa entrever ao mais criminoso, a quem o arrependimento tocou, um recanto da morada celeste, do qual se jogava o expulso para sempre. Espírito familiar. Perfeito. Muito bom texto. Tem você leu aí, né, a questão do arrependimento. Tem um texto que a gente vai estudar também, né, que vai falar sobre a ideia do... São dois textos que vão falar sobre arrependimento. Aí veja só, Mateus, a ideia desse fatalismo, né, que também ele traz aqui, esse fatalismo que ele critica, é também aquela concepção de que, eu sou espírita, então quando eu morrer, eu vou estar num lugar bom no mundo espiritual, né? Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou batizado, então eu já estou resolvido, eu estou salvo, eu fui salvo pelo batismo, eu fui salvo pela conversão, e a ideia de salvo é salvo do pecado, né? Na cultura, na tradição, a ideia do pecado originário, né? O pecado original, ao qual o batismo nos liberta desse pecado, nos livra desse pecado. Tudo bem, dentro da crença há uma certa lógica mesmo, né, dessa figura. Porém, a partir daí, ao aceitar Jesus como meu Salvador, como é expresso pelos nossos irmãos evangélicos, e fazer parte da comunidade do Cristo, família do Cristo, pelo batismo, na tradição católica, dos nossos irmãos católicos, não nos isenta, a partir daí, ao contrário, nos impõe uma responsabilidade de honrar esse momento agora, ou pelo nascimento, no batismo, ou pela conversão na aceitação de Jesus como o nosso guia, né? Como no caso do Evangelho, Senhor e Salvador, e no caso dos espíritos, como guia e modelo. Nós espíritas esquecemos disso. Você se tornar espírita, você automaticamente, você aceita os princípios espíritas como referenciais de vida. E dentro desses referenciais está lá, Jesus como guia e modelo. E eu não sei porque que alguns dos nossos companheiros espíritas, às vezes, criticam os nossos irmãos evangélicos. Se nós temos, sabe, a mesma coisa, né? Até mais, a responsabilidade até é maior, porque aceitar como Senhor e Salvador é uma coisa, aceitar como guia e modelo impõe uma consciência do que eu estou fazendo, né? Quer dizer, é guia, então eu estou lá, eu converso, eu vou com ele, sabendo que ele é meu guia, é muito mais especificar, a responsabilidade é muito maior nesse caso. E aí é a ideia do fatalismo de que simplesmente porque eu fiz esse voto, eu já resolveu todos os problemas, fatalmente eu vou para o céu. Se eu olhar inversamente, quer dizer, se eu não fizer isso, fatalmente eu vou para o inferno. O que o espírito familiar está dizendo aqui é que não é bem assim. O que vai determinar esta fatalidade é a minha conduta, é quem eu sou, é a minha moral. Porque existem leis que regem esses aspectos morais. E dentro dessas leis, se eu as cumpro, sou feliz. Está aqui. Você leu aqui. E se eu não cumpro, vem a infelicidade, que dizem respeito a esse primeiro parágrafo que você leu. Quero te ouvir. Tem a ver também com a graça e a desgraça, né? Que a gente tanto comenta, né? Porque quando você deixa de cumprir as leis, você acaba ficando afastado da graça, sem a graça, né? Não seria nesse sentido a desgraça, né? Exatamente. Porque às vezes essas palavras são muito fortes, porque a gente aprendeu de uma outra forma, né? E eu gosto que a gente sempre vem aqui no programa
sempre tentando desconstruir essas crenças que ficaram enraizadas em nós. Eu sei disso e falo por mim mesmo, né? Então, novamente, a gente vê ali que existe sim, né, uma providência divina que nos mostra que o caminho é o progresso, mas a lei de causa e efeito, a lei do livre-arbítrio, inclusive, ela se impõe a esse progresso, ou seja, você uma hora inevitavelmente vai ter que se esgotar para atingir a perfeição, mas também aí vai depender do seu mérito, das suas ações, de você compreender que você precisa atingir esse estado. E aí a gente volta, e eu sempre falo praticamente em todas as palestras, né? Questão 132 tem que estar no nosso dia a dia, né? E quantas vezes a gente perde uma oportunidade de evolução nesse sentido, né? A gente tem tudo ali para poder progredir, avançar, e muitas vezes a gente se entrega, digamos assim, né? Acusando esse tal fatalismo que, como ele disse, né? Se realmente fosse dessa forma, que teoria horrível que abandonaria os homens às suas próprias paixões. Aí, Matheus, você pode me perguntar, mas Enzo, como é que é isso na prática? Né? A gente trocar uma ideia com o pessoal de casa. Funciona assim. Existe um mecanismo muito curioso chamado dor. E inclusive tem uma palestra da nossa querida Nete Guimarães, onde ela fala sobre a dor, tem palestras de outros palestrantes, o Rossandro, que é um psicólogo, o Arthur Valadares, um jovem que tem umas falas muito interessantes dentro dos temas do Evangelho, entre outros, onde a reflexão em torno do que vem a ser a dor. A dor, mais comumente que a gente fala, é a dor fisiológica, né? Então, quando há uma agressão às células informam ao cérebro que elas estão sendo agredidas, e isso traz um perigo à integridade física do corpo, e o cérebro, como mecanismo de defesa e proteção, dispara os tecidos, né, as áreas responsáveis por gerar esse incômodo que nós chamamos de dor. Por isso que dor é uma coisa psicológica, né? A dor em si, ela é um efeito neurológico e psicológico. E por quê? Porque eu duvido que um homem consiga sentir na mesma intensidade que uma mulher a mesma dor. Então, existem mecanismos ali na estrutura da dor. Mas a causa da dor é um perigo. Então, é sempre um alerta de que alguma coisa está errada. A dor é sempre um alerta. Quanto maior o risco, maior a intensidade da dor. No âmbito psicológico, por analogia, já que não temos células na psique, né, mas por analogia, os psicólogos e psiquiatras e psicanalistas entendem que quando existe uma agressão à psique, qualquer que seja essa agressão, ela vai gerar um mecanismo de defesa e proteção, que é um incômodo extremamente desagradável, que pode ou não se traduzir em sensações físicas, inclusive de dor fisiológicas, se por um acaso essa agressão estiver relacionada a determinada emoção. Um exemplo, uma decepção geralmente vai estar vinculada à emoção tristeza. Então, a dor psicológica que será gerada pela decepção se converterá numa dor fisiológica a partir da emoção tristeza. Então, a lógica, por analogia, os profissionais da área da psique, né, da mente humana, passaram a usar a palavra dor para a questão psicológica, por analogia.
Mas como ela poderá ter uma repercussão física, então também poderá existir dor fisiológica. Pensando dessa forma, aí uma coisa que eu comentei antes, nós fomos criados para a perfeição. Eu comentei também, e é uma coisa que a gente de vez em quando traz nas reflexões, que nós não evoluímos basicamente por 3 motivos. Não são só esses 3, mas esses são os mais comuns. Então, o que nos interessa no momento? Por ignorância, porque eu não conheço realmente a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo. Por teimosia, eu conheço, mas eu não quero, não vou. Ou por rebeldia, moleque teimoso, ou adolescente, certo? Adolescente. Por esses 3 motivos. Então, cada vez que eu resisto ao processo, a evolução está me puxando, está me conduzindo, e eu resisto ao processo, o que é que faz você começar a puxar seu dedo, ou puxar sua mão, ou esticar a pele? Vai rasgar. Então, cria uma agressão no corpo, dor. Quando você se impõe, e quando você não se submete ao processo evolutivo, você faz o mesmo efeito por analogia. E aí vem a dor moral. O efeito dessa dor moral pode ser físico. Quando você resiste ao processo de aprendizado, você cria em você, você dispara em você esses mecanismos. E isso gera dor, aflição, angústia, sofrimento. No sentido coloquial dessas palavras. Você quer falar? Não, eu ia dizer que quando a gente passa pela dor, né, a gente passa a entender que nós somos iguais a todo mundo. É meio engraçado dizer isso, mas é porque às vezes o orgulho tá lá em cima, né? A vaidade é tão grande que às vezes você precisa chegar nesse estado de dor para você ver assim, cara, eu posso ter mais dinheiro que o outro, eu posso ter mais isso e mais aquilo, mas no fundo a gente é todo igual, porque nesse momento não me adianta nada disso. Eu tô sentindo dor, né? Então eu digo assim que o orgulho, ele se iguala, né, com o do outro, ele cai lá embaixo, a vaidade cai lá embaixo, e você cai em si e vê que você não é mais do que ninguém, né? Pode mudar os gêneros de dores, mas a gente se iguala nesse momento da dor. Então, ela, como você citou ali, todos esses palestrantes, né? Quase todos eles dizem que a dor é essa grande psicológica, pedagógica, essa mãe, essa professora, né? E é por isso que a vida fica recorrentemente nos colocando em situações para reviver a experiência e, de fato, você aprender a lição que a vida quer ensinar. Se a punição é pedagógica, então ela vem para educar, ela vem para ensinar. Ensinar o quê? Aí, coisa que nós já comentamos, e vamos repetir isso muitas vezes, até incorporarmos isso, fazer parte de nós, as lições que Jesus veio ensinar. Essas são as lições que nos chegar à perfeição é tornar-se espírito puro. Espírito puro é Jesus. Ele veio ensinar o que tem que ser feito para se tornar espírito puro. Então, as lições dele são a base do ensino moral para chegar à perfeição. Então, eu estou constantemente repetindo as experiências para o aprendizado das lições. Então, as pessoas que são colocadas na minha vida são nossos professores. São os instrumentos que a divindade usa para isso. Então, se você está sendo magoado constantemente, quer dizer, essa dor incomoda o tempo inteiro, e você se rebela e não aprende, você teima em não querer aprender, ou realmente não aprende porque não sabe disso, só que agora, se você está assistindo esse programa, acabou o objeto da ignorância, né? Vai ficar agora só teimosia ou rebeldia. Por isso que a vida faz isso. E aí, o fatalismo é chegar à perfeição. Porém, você vai chegar quando quiser. Só que enquanto você não chega, aí é que está. A ação divina, através da lei de causa e efeito, né, te coloca nesse contexto. Se você aprende, qual é o efeito do aprender? Ir para a próxima lição. Se você não aprende, qual é o efeito de não aprender? Repetir a lição.
E se já está doendo e você é colocado numa situação que causa aquela dor, de quem é a responsabilidade? Aprenda, filho, que a dor vai embora. É simples assim. E agradeça quando pessoas que você ama, se você ama, que você gosta, se respeita, são os instrumentos para isso. Meu querido Mateus, nós temos 6 minutinhos para concluir o nosso horário. Eu já peço para você fazer as suas considerações finais, depois eu volto, faço as minhas e faço a nossa prece de agradecimento. Tá bom. Você falando tudo isso me fez refletir aqui sobre essa questão dos ideais espíritas, né? Então, pessoal, quando a gente vai falar de boca cheia que é espírita, a gente tem que lembrar da grande responsabilidade que a gente está colocando nas nossas próprias consciências. Porque agora não tem mais como você dizer que está entregue ao fatalismo, nesse sentido que a gente costuma compreender. Pelo contrário, né? Agora a gente tem a responsabilidade de entender que o livre-arbítrio, o cumprimento das leis, as leis de Deus estão sendo escritas nas nossas consciências e nós vamos aprendendo isso através das nossas escolhas, através dos nossos erros, e assim nós vamos evoluindo e aprimorando. E toda vez que a gente não cumpre a lei de Deus, vem uma circunstância, como diz o Enzio, nossos professores estão à nossa volta, né? Geralmente aqueles que a gente atrai para ser a nossa família, aqueles que convivem diariamente conosco, esses são os maiores professores. E não vamos nos esquecer que nós estamos matriculados naquele curso, né, Enzio? De compreensão. E a gente precisa passar por cada uma dessas disciplinas com cada uma desses professores. Perdão, indulgência, compreensão, paciência. Então, vamos assumir essa postura de responsabilidade do que dizer que estamos entregues ao fatalismo. Pelo contrário, né? Agora a gente tem a oportunidade de fazer melhores escolhas e nada melhor do que o Evangelho do Cristo para a gente ver como que faz isso na prática, né? Esse é o nosso manual do bem viver, como eu sempre gosto de falar. Então, pessoal, muito obrigado por mais um sábado aí conosco. Espero que tenha sido muito produtivo para todos. E como foi para mim, né? A gente sempre vai desconstruindo uma palavrinha, uma outra crença que está enraizada no nosso psiquismo aí. E um grande abraço, um bom final de semana. Espero rever todos vocês na próxima semana. Um grande abraço. Muito bem, Mateus. E espero que realmente também que as reflexões levem vocês a aprofundar mais essa relação amorosa com o Pai, né? Agora entendendo que Ele de fato nos ama e que nada acontece sem a sua permissão, mas não nesse sentido de que alguém está lá sentado e tendo prazer no nosso sofrimento. De maneira nenhuma. O que nos acontece que para nós é sofrimento, na verdade, são o resultado das nossas próprias escolhas. E não temos como fugir delas. Isso aí é fatal, né? Então, veja, o texto ele não destrói a palavra fatalismo, ele desconstrói o seu significado e traz um significado muito mais consistente com aquilo que Jesus nos ensinou, onde Deus é Pai. Na próxima semana, nós temos um outro texto, também de um assunto muito polêmico no nosso movimento espírita, ao qual Kardec é muito claro, e a ideia também é revermos mais uma vez esse tema, que é sobre a proibição de evocar os mortos. Hoje nós tivemos um texto que é de setembro de 63. Então, se você está em casa agora, assistindo esse programa, e tiver um tempinho, nem guarda o volume de 63. Já vai para outubro de 63, esse texto está logo no mês seguinte, outubro de 1863. O volume de 63 é um volume muito rico, né? Muito rico mesmo. E é esse texto, proibição de evocar os mortos. Existe essa proibição no nosso meio, no meio do movimento espírita, que ela começa como uma recomendação e depois ela se torna uma proibição. E aí eu deixo uma pergunta para pensarmos, meu querido Mateus,
que é, se Kardec, que a gente vai ver, falava das evocações, por que que hoje ela é proibida? Então, vamos pensar nisso. Tá bom, pessoal? Então, já que eu deixo o meu abraço, vou para a nossa prece de agradecimento. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome e sabemos da Tua promessa de que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, Tu estaria no meio deles. E desta vez eu não quero te pedir nada, eu quero agradecer. O dia de hoje, o dia 15 de abril, e na próxima segunda-feira, dia 17 de abril, são dias muito importantes para nós espíritas, porque marcam a chegada, a publicação em nosso meio do Evangelho segundo o Espiritismo e de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é essa obra que descortinou para nós o mundo espiritual de modo claro e lúcido. O Evangelho, este manancial de bênçãos que nos orientam na prática destes ensinos que tu nos trouxesse. Por isso, eu simplesmente quero te dizer muito obrigado por tê-lo nos oferecido através do nosso querido Allan Kardec. Obrigado, mestre Kardec, obrigado, mestre Jesus, sem colocá-los no mesmo patamar, obviamente, mas por serem mestre das nossas almas. Muito obrigado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.